Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos lá. A nossa quarta aula sobre análise combinatória, tá? Então nós vamos estar hoje na apostila 2, página 84, e o tema da aula é tudo menos o que não interessa. Então vamos começar com um exemplo. O clube de campo de Micropólis tem 5 homens e 8 mulheres. Há 3 cargos executivos no clube: presidente, tesoureiro e conselheiro, sendo que 2 deles não podem ser ocupados por uma mesma pessoa. Então, pera lá. A gente tem um clube de campo, a gerência dele, tá? A gerência dele é formada por um presidente, um tesoureiro e um conselheiro. Só que ele falou para mim que 2 cargos deles não podem ser ocupados por uma mesma pessoa. Ou seja, quem é presidente só tem a função de presidente. Ele não pode ser presidente e tesoureiro ao mesmo tempo. Ou ele não pode ser tesoureiro e conselheiro ao mesmo tempo, certo? Aí ele fala assim: de quantos modos podemos preencher os 3 cargos? Tá, então eu fiz a seguinte análise aqui primeiro. Quantos homens nós temos? 5. Quantas mulheres nós temos? 8. 5 mais 8 dá um total de quantas pessoas? 13. Essas 13 pessoas, porque na letra A, repare que ele não fez distinção entre homens e mulheres. Então, pode ser ocupado tanto por homem quanto por mulheres esses cargos. Você tem, então, 3 cargos, que é o cargo de presidente, de tesoureiro e de conselheiro. Quantas pessoas nós temos mesmo, porque ele não fez distinção de homens e mulheres? 13. Então, para o cargo de presidente, quantas pessoas podem escolher esse cargo? 13, tá certo? 13 opções. Agora, a mesma pessoa que escolheu o presidente, ela não pode ser tesoureira. Então, para o cargo de tesoureira, vão ser quantas pessoas? 12. E para o cargo de conselheira, vai ser quanto? 11, certo? 13 vezes 12 vezes 11 vai dar um total de 1.716 possibilidades diferentes de você fazer a combinação entre os cargos de presidente, tesoureiro e conselheiro, certo? Letra B agora. De quantos modos podemos preencher os 3 cargos se pelo menos, eu até grifei aqui para você, essa palavra é muito importante na análise combinatória, se pelo menos um deles deve ser ocupado por uma mulher. Tá, primeiro vamos entender o que significa dizer que pelo menos. Pelo menos significa que no mínimo um deles deve ser ocupado por uma mulher. Então, a gente teria que fazer o seguinte: pode ser um cargo por mulher, ou 2 cargos por mulher, ou 3 cargos por mulher. É um pensamento muito longo. Então, a gente pode fazer o contrário. O que eu pensei? Na letra A, a gente fez o total de possibilidades. O total, a gente não fazia distinção entre homens e mulheres. E o total deu de quanto? 1.716. Agora, eu vou fazer as combinações que só existem homens. Ou seja, apenas homens. Apenas as combinações que contêm homens. Então, para o cargo de presidente, lembra quantos presidentes nós tínhamos? 5, perdão, errei, desculpa. Para o cargo de presidente, e é só homens, quantas possibilidades a gente tem? Porque a gente tem um total de 5 homens, então 5 para o cargo de presidente. Para o cargo de tesoureiro, quantos? 4. Porque o mesmo homem que é presidente não pode ser tesoureiro. E para o cargo de conselheiro, no caso, quantas? 3. 5 vezes 4 vezes 3 vai te dar quanto? 60. Então, agora olha o meu raciocínio. Se eu fizer o total e tirar aquelas combinações que só tem homens, eu vou ter o número de combinações que tem pelo menos uma mulher, certo? Então, eu fiz o total e tirei aquelas que tem só homens. Então, tá bom. Na próxima aula, a gente continua. Tchau, gente!